Liturgia diária. Primeira leitura. Livro do Gênesis, capítulo 18, versículos 16 a 33. Os homens levantaram-se e partiram na direção de Sodoma. Abraão acompanhava-os para encaminhá-los. E o Senhor disse consigo: Acaso poderei ocultar a Abraão o que vou fazer? Pois Abraão virá a ser uma nação grande e forte, e nele serão abençoadas todas as nações da terra. De fato, eu o escolhi, para que ensine seus filhos e sua família a guardarem os caminhos do Senhor, praticando a justiça e o direito, a fim de que o Senhor cumpra em favor de Abraão tudo o que lhe prometeu. Então o Senhor disse: O clamor contra Sodoma e Gomorra cresceu, e agravou-se muito o seu pecado. Vou descer para verificar se as suas obras correspondem ou não ao clamor que chegou até mim. Partindo dali, os homens dirigiram-se a Sodoma, enquanto Abraão ficou na presença do Senhor. Então, aproximando-se, disse Abraão: Vais realmente exterminar o justo com o ímpio? Se houvesse 50 justos na cidade, acaso irieis exterminá-los? Não pouparias o lugar por causa dos 50 justos que ali vivem? Longe de ti agir assim, fazer morrer o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, o juiz de toda a terra não faria injustiça. O Senhor respondeu: Se eu encontrasse em Sodoma 50 justos, pouparia por causa deles a cidade inteira. Abraão prosseguiu dizendo: Estou sendo atrevido em falar a meu Senhor, eu que sou pó e cinza. Se dos 50 justos faltassem 5, destruirias por causa dos 5 a cidade inteira? O Senhor respondeu: Não destruiria, se achasse ali os 45 justos. Insistiu ainda Abraão e disse: E se houvesse 40? Ele respondeu: Por causa dos 40 não o faria. Abraão tornou a insistir: Não se irrite o meu senhor se ainda falo. E se houvesse apenas 30 justos? Ele respondeu: Também não o faria se encontrasse 30. Tornou Abraão a insistir: Já que me atrevi a falar a meu senhor, e se houver 20 justos? Ele respondeu: Não a iria destruir por causa dos 20. Abraão disse: Que o meu senhor não se irrite se eu falar mais uma vez. E se houvesse apenas 10? Ele respondeu: Por causa dos 10 não a destruiria. Tendo acabado de falar, o Senhor retirou-se, e Abraão voltou para a sua tenda. Palavra do Senhor. Salmo responsorial. Salmo número 102. O Senhor é indulgente, é favorável. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Não te esqueças de nenhum de seus favores, pois Ele te perdoa toda a culpa e cura toda a tua enfermidade. Da sepultura Ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. O Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso e compassivo. Não fica sempre repetindo as suas queixas, nem guarda eternamente o seu rancor. Não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. Quanto os céus por sobre a terra se elevam, tanto é grande o seu amor aos que o temem. Santo do dia. Santo Irineu. Celebramos a memória do grande bispo e mártir Santo Irineu, que pelos seus escritos tornou-se o mais importante dos escritores cristãos do século II. Nascido na Ásia Menor, foi discípulo de São Policarpo, que por sua vez conviveu diretamente com o apóstolo São João o Evangelista. Ao ser ordenado por São Policarpo, Irineu foi para a França e assumiu várias funções de serviço à Igreja de Cristo, que crescia em número de comunidades e necessidade de pastoreio. Importante contribuição deu à Igreja do Oriente quando foi em missão de paz para um diálogo com o Papa Eleutério sobre a falta de unidade na data da celebração da Páscoa.
pois o Oriente corria o risco de excomunhão. Sendo fiel ao significado do seu próprio nome, portador da paz, logrou êxito nessa missão, já que isso nada interferia na unidade da fé. Ao voltar da missão, deparou-se com a morte do bispo Potino, o qual o havia enviado para Roma, e, sendo assim, foi ele o escolhido para sucessor do episcopado de Lyon. Erudito, simples, orante e zeloso bispo, foi Santo Irineu quem escreveu contra os hereges sobre a sucessão apostólica e muitos dos dados que temos hoje sobre a história da Igreja do século II. Esse grande bispo morreu mártir na perseguição do imperador Severo. Santo Irineu, rogai por nós. Anúncio do Evangelho. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 8, versículos 18 a 22. Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para a outra margem do lago. Então um mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei onde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas, e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra da salvação. Obrigado por assistir. Inscreva-se. Deus te abençoe. Amém.